Opa, Fiel, quem será o substituto do Renato Augusto? É uma pergunta aí que nos cerca desde o ano passado, onde o Renato foi muito bem, porém, devido às lesões, ele ficou fora por grande parte da temporada. E a gente sabe a importância dele para o time. É um líder técnico, é um cara que tem uma qualidade absurda, que decide os jogos com assistências, com gols. E ele estando dentro de campo, o time cria mais, o time joga mais, enfim. Ele é o motor do time, galera. Só que ele se lesionou, é um cara que já tem 35 anos, então a gente tem que se acostumar a ter situações que não vamos ter ele. E o Corinthians simplesmente não tem isso. O Corinthians inicia mais uma temporada sem ter claramente como ficaria um esquema sem o Renato e sem ter claramente quem seria o substituto do Renato Augusto. Aí temos algumas opções. Tem o Barleta, que chegou agora, eu acho que na hierarquia ele está um pouco atrás ainda, né? Aí teria o Adson, que até então é reserva, né? Devido a esse último jogo que ele foi reserva. E tem também a opção do Pedro, que eu acho que é a que o Lázaro menos pensa, porque ele não tem esse culhão, não tem essa coragem de colocar o Pedro para jogar, né? Muita gente vai falar, é jovem ainda e tal. É jovem, mas ele tem uma qualidade absurda, galera. O Pedro, nos jogos que entrou pelo Corinthians, deu outra cara. Claro que tem característica diferente da do Renato, porém nós temos o Juliano, que teoricamente é um armador, é um jogador mais de articulação, que poderia ser movido para essa função, e o Pedro fazer outra função ali mais do lado do campo. Então tem algumas opções aí que pode se fazer, né, em relação ao Renato Augusto. E a gente pôde vislumbrar também a saída do Rony do time, porque no segundo tempo, quando o Corinthians jogou sem o Rony, com o Cantillo, claro que, como eu disse no vídeo passado, o Cantillo é um cara que engana, né? Ele joga um jogo bem, depois joga 2, 3 ruim, então a gente não sabe se realmente ele seria esse cara para ser titular. Porém, ele entrou, deu mais qualidade no meio de campo, o Corinthians controlou o jogo, porque se o Corinthians é um time que tem característica de jogar sem tanta velocidade, como foi armado no último jogo pelo Lázaro, né, sem caras assim abertos de velocidade pelas pontas, o Corinthians tem que ter a bola. E quando o Cantillo entrou, o Corinthians teve a bola, tocou a bola ali o tempo todo, controlou o segundo tempo e, por consequência, criou mais chances e fez gols. Então, eu acho que seria interessante tirar o Rony do time, deixa ali o Falso e o Cantillo, o Maicon, que teoricamente seria o titular, mas não desenvolve, não tá jogando bem, não tá realmente assim merecendo, entrou no último jogo, entrou mal. Claro que o Lázaro escalou ele mal, na minha opinião. O Lázaro não pode colocar o Maicon na função do Renato. Beleza, colocou o Maicon no lugar do Renato, tranquilo, mas puxa o Juliano para fazer a função. Ele deixou o Maicon fazendo a função do Renato. Isso não existe, né? Não tem lógica. Mas enfim, o Maicon bem seria ele e o Falso Velho ali dando qualidade pro meio de campo. E são dois volantes que protegeriam, né, a defesa. O Juliano fazendo a função de armação. Aí você abre ou o Adson, que entraria no lugar do Renato, ou o Pedro, ou o Barleta, enfim. Deixa mais aberto. Ou então fazendo aquela função de flutuação, como o Lázaro preferia montar. Do outro lado o Guedes, né, pela esquerda o Guedes. E centralizado o Yuri Alberto. Deixa aqui sua opinião. Quem você acha que deve entrar aí na função do Renato, né? Deixe seu comentário aqui. E se você acha também que o Rony deve sair do time para entrar do Cantillo ou do Maicon. E se você ainda não é inscrito, clique aqui, se inscreve, né, para que o canal possa crescer e para que cada vez mais eu possa trazer informações mais privilegiadas sobre o Corinthians. Lembrando que daqui a pouco eu vou trazer informações aí sobre o exame do Renato Augusto. Vai detectar qual lesão ele tem, se é ligamento, que é a menos provável até então, ou se é a suspeita, né, de que seja um menisco. Valeu, fiel, e vai Corinthians!